Olá, está começando mais uma edição do Recife Amostrado, seu podcast da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. Você já sabe que nesse nosso encontro a gente sempre traz um empreendedor ou empreendedora para colocar a mão na massa. A pessoa de hoje, nossa convidada, ela se inscreveu por meio do Conecta Recife e eu já deixo aqui o convite para você nos conhecer, tanto no Instagram quanto no YouTube. Recife Amostrado. E lá tem um link para você fazer sua inscrição e vir para cá contar a sua história de empreendedorismo, inspirar pessoas, com certeza, trocar experiências, falar muito desse caminho, dessa trajetória, e é o que nós vamos fazer a partir de agora. Nossa conversa de hoje é sobre empreendedorismo e autoestima. Cuidar da beleza, vocês sabem que vai muito além da estética. E é também uma forma de cada pessoa se sentir bem com ela mesma. Nossa entrevistada de hoje sabe muito bem sobre esse assunto. Renata Cecília Santos começou no mundo da estética vendendo produtos cosméticos, se especializou, estudou, se formou e abriu o seu próprio espaço. Hoje, ela oferece serviços como limpeza de pele, massagem, maquiagem, design de sobrancelhas, depilação e o foco é valorizar a autoestima das clientes. Então, vamos saber mais sobre essa história, essa trajetória. Vamos. Renata Cecília, seja bem-vinda. Muito obrigado. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. E, bom, entrar na estética para mim, eu sempre gostei muito, sempre fui muito de trabalhar com isso. Meu primeiro curso de maquiagem eu fiz aos 17 anos. Bem jovem. Bem jovem. E na época que eu fiz foi no Senac, onde não existia tantos maquiadores. Hoje em dia, maquiador virou profissão. Naquela época era brincadeira de criança. Porém, minhas amigas que estavam se formando, que estavam indo fazer 15 anos, não tinham maquiadores para maquiar. Então, tu foste muito esperta, né? E aí eu já comecei lá atrás, tendo um leque. Eu já maquiava minhas amigas sem curso, e aí eu fui fazer curso. Fiz minha primeira noiva aos 17 anos. Foi uma vizinha da minha mãe. Minha mãe foi vender Natura e Avon para poder comprar os kits de maquiagem, que na época eram as maquiagens mais caras que tinha. Exatamente. E eu tinha que ter um leque de temos uma infinidade de produtos e marcas, mas naquela era Avon e Natura. A Boticário ainda ela não tinha lançado, não tinha entrado com maquiagem. Então, as maquiagens top eram essas. Quem não era top usava a Promessa. Eita, tu foste longe agora. É, exatamente. Mas era na nossa época. Eu tinha o quê? Foi em 97 isso. O ano era 97. Então, eu já era casada em 97. É melhor não falar sobre esse assunto. Foi muito da idade. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, só que devido, naquela época, a gente escutava muito o quê? Estuda para você poder se formar, para você poder ter um bom emprego. Mas naquela época diziam estuda, mas não era estudar essa área que você já tinha entrado, era outra coisa. Era outra coisa, totalmente diferente. E foi o que fez eu ir para outro rumo. Deixei maquiagem um pouco de lado, mas sempre gostei muito. E você foi para que área, então? Fiz pedagogia e administração de empresa. E fazia a maquiagem como um hobby, como um complemento de renda. Depois de estar trabalhando em empresas, eu deixei de maquiar outras pessoas, maquiava a mim mesma, só. Sim. Parei um pouco o lado de empreendedora. E foi quando eu venho com o Gabriel, meu segundo filho, com meu marido e precisando de uma grana extra, que eu disse, não, peraí, eu sei fazer, porque eu sabia fazer muita coisa, eu sabia fazer confeitaria, que eu aprendi a fazer confeitaria para fazer meus 15 anos. Então, tudo girando em torno dos 15 anos. Tudo girava em torno dos 15 anos na época, porque meu pai não queria fazer minha festa de 15 anos. Ele dizia que me daria tudo, menos meus 15 anos, minha festa. E naquela época tinha aquela história de 15 moças, 15 rapazes. Na minha época também tinha, eu sou uma geração antes de você, tá? Já tinha também essa coisa. 15 moças, 15 rapazes. Pra puxar fita, e dançar o baile. Eu era muito chamada para ir para essas 15 moças. E eu era assim, e eu não tinha até o meu. E eu disse, pai, eu não quero esse negócio de valsa de 15 moças, mas eu quero uma missa em ação de graças. E meu pai disse, não vou fazer festa. Eu não gosto. Porque implicava em gastos. Não.
Não era gasto, porque ele me daria uma viagem para Disney, se eu quisesse. Ah, também tinha essa época. Aí já foi minha irmã que pegou essa história de viagem da Disney. Eu tive a festa tradicional, ela teve a viagem da Disney. Pronto, ele me dava se eu quisesse. Ele só não Não era queria teu festa. sonho. Ele não queria que eu fosse fazer festa. Ele não gostava de festa. E aí, o que é que eu fiz? Na verdade, teu pai não queria dar uma festa pra tu. Essa que é a verdade. Não E queria. aí, eu peguei e disse, tudo bem. Eu fui fazer, na minha época, nessa época, né? Existia muito papel, convite de papel... Ah, eu lembro. Papel vegetal. O meu foi de vegetal também. Ai, Pronto. gente. Aí eu fiz o curso de artesanato para aprender, viu, gente? Eu tô achando incrível, porque é ela mesma, faça, coloque a mão na massa. É. Não tem, te dizem não e tu arruma logo uma solução. Arruma um jeito. Então, eu fiz o curso. Meu pai, ele queria que eu fosse uma boa dona de casa. E aí, eu disse, pai, eu vou fazer o curso de prendas domésticas. Aprendi a fazer o curso de crochê, mas não me identifiquei muito. Imagina, gente. Fiz o curso de papel vegetal. Fiz os meus convites e os convites das minhas amigas. Comecei a ganhar dinheiro. Ah, boa. Comecei a ganhar dinheiro para juntar para fazer meus 15 anos. Fui vender rifa de 10 latas de leite condensado do supermercado concorrente do meu pai. Olha. Porque ele estava dando 10 latas de leite condensado e eu garantia metade dos doces da minha festa. Afinal de contas, eu estava aprendendo a fazer confeitaria. Gente. Vendi bolo de bacia na escola. E quem me entregou foi a dona da cantina. Pro teu pai. Pro meu pai. E aí foi quando meu pai descobriu, acho que depois de 2 anos. Comecei a fazer esse movimento todo, meus 15 anos, aos 13. Sim. Então, quando eu estava indo já fazer meus 15 anos, eu faço aniversário em abril, meu pai descobriu, acho que em dezembro. E ele fez, eu quero saber, já que tá tudo pronto. Eu tinha meus cúmplices, né? Minha avó, minha mãe, minhas tias. Eu quero saber quem é o que é que tá faltando? Você é a filha mais velha? Do meio. Certo. A do meio geralmente é mais espiritada, né? Porque a primeira, eu como filha mais velha, a gente tem que atender a expectativa do pai e da mãe. A gente é mais contido. A do meio é aquela que se solta mais. E o terceiro é o mimado. A minha irmã é a caçula e o meu filho, o meu irmão é o filho mais velho. Mas das meninas, eu fui a mais velha. Então foi muita expectativa em cima de mim. Muita mesmo. Eu senti na pele o que era isso. Com tudo. Acabei com tudo. Inclusive, fugi de casa para não me casar, mas isso é outra história. Mas não foi com 15 anos. Não. Foi com 20. Mas fugi para não me casar Agora, com vestido. Deixa eu te perguntar, Renata. De onde vem a sua força, logicamente, é sua. Mas de onde é que vem essa essência da tua vontade de fazer as coisas? Se de repente tem alguém na família, algum vizinho, alguma pessoa que faz, poxa, que bacana. Se tá todo mundo fechando a porta e a janela, ela vai lá e cria uma forma de abrir. De onde vem isso? Eu acho que foi da minha avó. A minha avó, para mim, ela é um exemplo de empreendedorismo, de feminismo. A minha avó, ela rompeu barreiras em 57, quando ela resolveu que não ia ser corna do meu avô. Entendi. E ela, na década de 57, a gente que estudou um pouco, sabíamos que uma mulher jamais poderia se divorciar do marido. Exatamente. E minha avó, ela resolveu romper essa barreira. Então, ela botou o marido para fora de casa e disse, vou viver minha vida com meus filhos. Minhas tias, meu pai, sozinha, vivia na igreja. Nunca vi minha avó, assim, com muita coisa, mas vivia na igreja e, assim, muito ativa. Ela não sabia escutar um não e ficar com não. Essa dos meus 15 anos, que eu estou lhe falando, quando meu pai descobriu, eu me lembro que ele olhou para mim assim e fez assim, foi a primeira vez que você me desobedeceu. E sabe por que você não vai apanhar? Eu fiz, por quê? Ele fez, porque você jamais vai baixar sua cabeça quando alguém lhe disser não. E eu vivo assim. Quanto mais não eu recebo, mais vontade me dá de ir para frente. Que é também, vamos dizer, uma força, uma base para quem quer empreender. Porque vai ouvir muitos nãos. Não. E sem apoio. Eu, quando vendia cosmético, né? Pode falar o nome da empresa? Pode. Pronto, eu vendia Mary Kay. Eu já vendia vários outros. Aí já é uma coisa mais recente, né? Já foi para cá quando eu estava trabalhando. Foi como eu disse a você, eu estava trabalhando, já trabalhava, tinha meu emprego, já era fichada. Mas aí precisou de uma grana extra. Foi quando eu comecei, ao mesmo tempo, eu fazia confeitaria, vendia almoço, vendia jiquiti,
Eudora, Randara, Biquíni e Natura. Ainda não tinha chegado o Mary Kay. Entendi. Encontrei a Mary Kay no metrô. Uma menina veio no metrô e falou sobre a Mary Kay para mim. Eu já conhecia a empresa, mas tinha receio do investimento. E aí, quando Porque compra um kit, né, inicialmente? geralmente tem um pedido mínimo e tal, mas eu queria saber como é que eu ganhava mais, como é que eu lucrava mais, o que é que eu faria para crescer na empresa. E aí eu fui estudando, entrei na Mary Kay e fiquei sabendo que tinha cursos lá que eu poderia fazer, que foi o que me rendou dentro da estética. Veio primeiro a trilha de sucesso, depois cosmetologia, só que a cosmetologia era voltada única e exclusiva para os produtos da Mary Kay, Certo. óbvio. Uhum. E aí eu disse, não, eu quero aprender mais. Foi quando eu fui para a estética. E aí, com o tempo, eu fui deixando esse lado de vendas, de produto, de cosmético. A última empresa que eu me divorciei foi a Mary Kay, que tem uma história, uma relação muito de amor entre nós duas. Inclusive, ó aqui minhas amigas, minhas Renatetes. Eu estou voltando com Mary Kay, viu? Renatete. Elas sabem porque eu chamo elas assim. Você tem canal no YouTube? Não. Você agora falou como se tivesse um. Não, Ou no não. Instagram? Tenho no Instagram, sempre falo, e eu chamo elas de Renatete porque elas sempre, quando elas fazem, estão muito borocochô, Renata, me dá um chute, que eu estou precisando, são geralmente empreendedoras, e ela fala, Renata, tu tem que dar aquele chute, porque tu já chega chutando o pau da barraca, eu preciso escutar. O que tu tem a me dizer? Então você dá os chutes no Instagram. Aí eu chego e... Qual é o perfil? Então, aproveita para divulgar. Não, é Renata Cecília Silva. Sempre chega lá de vez em quando, uma lapadinha para as mulheres empreendedoras saberem, porque a gente não pode esperar. E quando elas dizem assim, eu preciso de um chute, que aí a gente vai ser bem didática. O que elas estão sentindo naquele momento que você pode dizer assim, olha, preste atenção nisso. E aí você dá esse empurrão. Normalmente, pronto, recentemente eu tive uma que sofreu um acidente e tá sem poder andar. E ela conversando comigo, ela, não, Renata, por que isso? Porque aquilo se vitimizou demais. Uhum. Então ela chegou para mim e fez, Renata, às vezes eu preciso de você. E ela chorando, porque foi pedido para ela fazer uma determinada missão. E ela, eu estou doente, tudinho. Só que eu fiquei observando ela da minha casa e eu observei que ela fazia 20 minutos que estava em pé. Uhum. Conversando miolo de pote com quem queria dizer o que ela queria ouvir. Sei. Eu disse, tu tem certeza que quer que eu te diga? Ela disse, a hora da Renata. Ela disse, diz porque eu sei que eu vou levar porrada. O bom é que elas sabem. Mas sei que vai servir. Eu fiz, veja só. Tu não podia fazer a missão por quê? Não, porque meu pé estava doendo. Eu fiz, mas não estava doendo quando tu ficasse 20 minutos em pé conversando miolo de pote com a tua vizinha sobre a vida dos outros. E isso te acrescentou em quê? É verdade. Eu sei que você não está podendo mandar, mas isso não te impede de estar oferecendo os teus produtos nas redes sociais. Ninguém vai querer ver teu pé inchado, teu pé machucado. Ninguém vai querer saber se tu tá doente. Ninguém vai querer saber se tu comeu um ovo. Mas se tu estiver oferecendo um serviço, o pessoal vai querer saber o que é que tu tá oferecendo. As pessoas que estão interessadas no teu serviço e não na tua vida, é as pessoas que eu quero que te sigam. Uhum. Então, tu para de estar fazendo vídeo que não tá te levando a lugar nenhum. Então, em vez de tu fazer isso, lança uma promoção. Porque eu acho que muitos empreendedores começam ainda com a mentalidade de empregado. E tem que começar com a mentalidade de empreendedor. O que é que muda aí, então? O que Além é que da carteira muda? assinada que não tem. Além da carteira assinada que não tem. Existe um lema no empreendedorismo que eu levo para mim, desde quando eu trabalhava com vendas. Eu acho que desde quando eu era criança, que eu comecei com 13 anos, eu era uma criança. Sim. Eu nunca levei como bico. Sempre levei como trabalho. A sério, sem ser hobby. Sem ser hobby. A sério, tem um horário para pegar, tem um horário para largar, tem um horário para almoçar. Tarefas a cumprir. Exatamente. E o que é que acontece? No empreendedorismo, eu tenho mais tempo para ficar com minha família que eu não teria trabalhando para outras pessoas. Porém, o que é que eu tenho que tomar cuidado? Exatamente com esse tempo. No empreendedorismo, eu tenho mais tempo para ficar com minha família. Eu tenho tempo para chegar e almoçar junto com minha família. Eu tenho tempo para a gente passear, para a gente sair. Eu mando no meu horário, mas eu tenho que ter o meu horário. Não é eu mando no meu horário, hoje eu abro de 10, amanhã eu abro de 11, depois de amanhã eu abro de meio-dia.
porque aí eu vou perder credibilidade. Então, se meu espaço eu abro às 9 horas, eu nunca marco de 9, eu marco de 10 ou 9h30 no máximo. Então, o meu espaço eu abro de 9h30 e vou terminar. O último cliente eu atendo de 11 horas. Por quê? 11h30 ele termina, meio-dia, eu vou para casa, almoço, descanso um pouco e volto a atender de 1h30. Então, eu dou esse tempo para mim, 1h30 de almoço. O último cliente que eu venho atender no dia normal, eu nunca agendo ele antes de 6 horas, depois de 6 horas. Porque o espaço eu fecho às 7. Então, eu não posso ter aquele meu cliente depois das 6. E você acha que acaba aí? Não, Nina, não. Quando eu termino, muitas vezes eu saio do meu espaço e vou fazer meu curso que eu faço à noite. Você está fazendo curso de quê? Eu agora estou sendo bacharel em biomedicina, que eu já sou formada em estética, já sou graduada em estética e técnica em estética. Só que na estética existe esse procedimento de injetáveis que, ora, o graduado em estética pode fazer, ora não pode. Então, para tirar a dúvida, você foi eu logo fui para disse, biomedicina. olha, vou fazer biomedicina. Inclusive, minha coordenadora fez, Renata, por que tu não fosse fazer a tua pós em injetáveis? Eu disse, porque minha pós em injetáveis, mesmo eu sendo esteticista e tendo o direito de fazer a pós, não conseguiria, né? Eu não conseguiria trabalhar com respaldo. Então, eu não gosto de estar entre linhas. A luta do esteticista é grande e eu quero estar nessa luta, eu quero conquistar o que a associação, a Anesco, passe a ser o primeiro conselho de estética. Eu estou na luta para isso. Mas, enquanto isso não consegue, eu não vou me arriscar a ser pega pela vigilância aí e ser presa. Então, eu prefiro ir com calma. Na regra. E dentro da regra. Trabalho, faço amanhã mesmo, final de semana, eu vou estar fazendo uma especialização. E aí é onde está o diferencial. As pessoas dizem, eu trabalho com estética, mas não tenho o que tu tem. Então, não parar de estudar é primordial. Sempre se qualificar. Se você vai fazer bolo. Na época que eu fiz meus 15 anos, eu fiz o curso de confeitaria, o bolo era de um estilo. Era aquele glacê que batia o açúcar e tinha gostinho de limão. Hoje em dia já tem o chantininho, já tem a pasta americana. Teve um período que foi febre, pasta americana. Isso. Hoje em dia é mais chantininho do que pasta americana. Então, assim, tudo você tem que acompanhar com o tempo e evoluir com o tempo. Botar sempre no seu stories, nas suas redes sociais, coisas que vai atrair o teu cliente que está procurando. Hoje eu vou falar sobre design de sobrancelha. Então, eu vou estar falando sobre design de sobrancelha. Quem quiser fazer sobrancelha, vai me procurar. Hoje eu vou falar sobre limpeza de pele. Revitalização, limpeza e higienização, que são tudo vendido como limpeza de pele, mas tem diferença. Sim. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Clientes que vão atrás de limpeza de pele irão me procurar. Hoje eu vou falar sobre drenagem, hoje eu vou falar sobre massagem. Usar as redes sociais é importante no nosso meio, no meio do empreendedorismo, para isso. Eu evito bastante, não tenho nada contra quem faz. Vida pessoal e profissional no mesmo Instagram. Eu boto algumas coisas da minha vida pessoal no meu Instagram. Eu tenho um pet, então eu sei que no mundo tem muita mãe de pet que não tem filho humano. Eu vou lançar a promoção do Dia das Mães. Então, meu pet acaba virando também, me auxiliando, para que venha ajudar a ter as mães de pet comigo. Excelente sacada. Entendeu? Então, assim, aquilo que eu vou fazer, que vai me dar um retorno, eu boto. Fui de férias, estava em Tamandaré, botei lá vídeos, fotos, minha na praia, curtindo um dia, um almoço com minha família e agradecendo a meus clientes e dizendo que estou lembrando deles. Fiz questão de, quando vim de Tamandaré, trazer lembrancinha para todos eles. E dizendo, não esqueça o filtro solar. Não esqueço. E sempre mostrando como é uma rotina de uma limpeza de pele para quem está na praia. Sim, nas férias, que é diferente. Verão. Ter cuidado com o que é ofertado, que nem tudo que é de graça é bom. Alguns banhos, em alguns lugares que fazem esses banhos de argila, tomar cuidado. Então, sempre estava lá, dando algumas orientações sobre isso, sobre água
roupas, e, entre outras coisas, mas não deixando de curtir também com minha família. Claro. E assim, quando é assim, eu sempre estou falando, sempre estou conversando. Uma coisa que eu acho que eu só usei minhas redes sociais para não ser vítima, mas para fazer um apelo, foi quando o meu cachorro fugiu, esse ano em Tamandaré, que ele passou 24 horas sem mim, eu fiquei desesperada e eu realmente fui nas minhas redes sociais, falei com minhas clientes, quem tivesse amigo, que tivesse naquelas mediações, divulgasse a foto do meu cachorro para ir. Mas só foi esse momento. Só foi esse momento. Eu não sou de chegar, ai, minha mãe morreu. E tem gente que coloca luto no perfil do Instagram, do Facebook, do TikTok, de não sei o que, não sei o que. Não. Você tem quantas vezes? Você tem o Instagram que você falou? TikTok, Facebook. E meu filho está começando a produzir o meu canal no YouTube também. Perfeito. Tudo Renata Santos. Renata Cecília ou Renata Santos. O TikTok é Renata Cecília, o Instagram Renata Cecília, o Facebook Renata Cecília. Já o YouTube eu estou colocando já como Renata Santos mesmo. Certo. Porque a Renata Cecília ainda era aquela consultora Mary Kay. Sim. Você quer desatrelar um pouco disso. Desatrelar um pouco disso. E aí vem o YouTube já vem com Renata Santos para mostrar, ter mais cuidados com a pele, fazer, ter uma maioria de cuidados para a mulher, cuidados do dia a dia, que a gente precisa ter. E respeitar, sobretudo, a opinião de outros médicos. Uma coisa que eu sempre falo, eu digo, gente, eu sou esteticista. Mesmo quando eu for biomédica, quando eu concluir, que já está chegando, a biomedicina, eu continuarei sendo esteticista. E eu não vou ser médica. Então, eu sempre coloco isso. Tem cliente que chega para mim e faz, ai, porque eu quero isso, isso, assim. O que é que seu médico falou? O que é que seu médico aprovou? Ai, mas a outra menina que eu fazia, ela não perguntava essas coisas de médico, não. Eu fiz, então vou te fazer com meu ela. jeito de trabalhar, né, Renata? Eu trabalho com respaldo médico. Sim. Por quê? Eu acho que a gente tem que respeitar a nossa limite. Eu trabalho acne até nível 3. Se for até o grau 3, eu vou trabalhar a tua acne. Passou do grau 3, eu digo, olha, eu te recomendo um dermato. E assim vai. E a gente tem que ter esse filtro. Tem mulheres hoje em dia, graças a Deus, no curso de estética, até no técnico hoje em dia, a gente está tendo noções de psicologia. Porque existe hoje um grupo aí que está influenciando no Instagram e nas redes sociais, mulher magrérrima, mulher chatada. E eu acho que a estética é como você falou, é eu fazer uma cliente se sentir bem. Eu recebi, ontem eu botei nas minhas redes sociais, uma cliente minha chegou e fez assim, doutora, oi meu amor, ela disse, olha, meu marido estava vendo uma atriz global. Ela me disse o nome da atriz, mas eu não vou falar aqui, tá? Uma atriz global, que tem a mesma idade que eu. E ele disse que ela está acabada. E eu, graças à senhora, estou bem. Muito Ainda obrigada. bem que não foi o contrário. Muito obrigada. Eu disse porque viu ela sem a maquiagem. E ela também estava sem. Ela vive sem maquiagem, essa minha cliente, e a outra estava sem maquiagem. Ela fez. Ele disse que ela sem maquiagem está mais acabada do que eu. E vamos combinar, Renata Cecília, a idade chega para todo mundo, homens, mulheres, ela chega. Eu acho que nesse campo da estética, é isso que você está falando, né? Primeiro, respeitar seus limites, ouvir a opinião de especialistas é muito importante, não misturar as coisas, né? Exato. Porque nessa busca do rosto perfeito, do corpo perfeito, existem muitos atalhos que são perigosos. Exatamente. E é isso que eu mais vejo. E o engraçado é que eu vejo isso sendo cometido por pessoas que não são esteticistas. Que quando a gente vai ver o perfil da pessoa, ela não tem nenhuma ligação com um curso de fato profissional. Ela não tem um cadastro na Anesco, por exemplo. Porque uma coisa que eu recomendo, vou falar aqui para a mulherada. Mulherada que querem fazer procedimento estético. É muito importante que eu vou dizer a vocês. Procure saber onde foi que a sua profissional se graduou. E, sobretudo, procure ver se ela tem o cadastro dela na Anesco. A Anesco, muita gente não sabe, mas é a Associação Nacional de Estéticos e Cosméticos. Ou seja, todo esteticista do Brasil está inscrito lá. E ela fiscaliza se o esteticista fez graduação e se está apto para trabalhar com aquele procedimento.
porque às vezes a remoção de um cravo ou de uma espinha pode acarretar outros problemas maiores e até mesmo o óbito do paciente. Então, mulherada, preste bem atenção com quem vocês vão deixar mexer em vocês. Recado dado. Renata, em que momento você percebeu nessa sua trajetória que precisava ter seu espaço? Seu espaço para receber as clientes, com equipamentos, com a mesa, com a cama, né? Tudo. Quando foi? Eu já tinha meu espaço, eu já tinha minha maca e tinha meus aparelhos. E atendia na minha casa, mas eu achava desconfortante. E aí atendia na casa do cliente também. Mas aí eu fiz, não. Eu vou comecei com o coworking, pegando alguns consultórios que já eram todos montadinhos, eu chegava lá e oferecia o meu serviço. E isso me fez conhecer mais mulheres, mais pessoas, trabalhar diretamente com médicos e começar a ter uma harmonia entre eu e médicos mesmo. E a gente começou, através daí, eu disse, não, vou agora montar o meu próprio espaçozinho para que a minha cliente se sinta mais confortável. Então, hoje eu atendo no Jan de Olinda e atendo... Gosto muito daquele empresarial. Pronto. E atendo em São Martim, num espaço colaborativo, que é o Todos e Tudos, onde também estou com aquela minha amiga, né? Linda, maravilhosa. E no espaço Todos e Tudos, eu tenho uma clínica de estética a um preço mais acessível para a comunidade. Por quê? O que é que eu comecei a perceber? Muita gente, principalmente essas meninas que vão atrás dos doutores do YouTube, como eu costumo chamar, né? Os doutores que nunca estudaram, vão atrás de passar café no rosto, passar arroz. Teve uma mulher... mas essa coisa da água de arroz é da minha época, quando eu era menina. Mas passar água de arroz. Não é a água. Não, o quê? É a água. É passar o arroz, triturar o arroz com sal grosso no liquidificador e mel. Para fazer esfoliação? Para fazer esfoliação. Entendi. E tem um risco aí, né? Temos o risco. E tem uma pessoa que me chamou, fez, como tu trabalha com estética, eu quero te perguntar um negócio. Eu disse, diga. Ela fez, eu vi na internet. Eu disse... Terra de ninguém. O que foi que você viu? Ela, veja só, a pessoa tinha hipercromia, a pessoa tinha várias manchas na pele, inclusive melasma. E viu na internet que passando café no rosto, com óleo de coco. Ia clarear tudo. Ia clarear tudo. Quando ela removesse o café... A mágica se faria. Ia fazer a mágica. E não. Deve ter sido tudo errado. Ainda bem que ela não fez. Ela veio primeiro falar comigo, porque ela ficou com medo. Eu disse, você já pegou um pano? Hoje em dia, com as máquinas de café, isso está sendo muito desusado. Mas você já pegou um coador de café? Você já coou café naqueles panos que se usava muito na década de 90? Ela disse, já. Eu gosto só de café assim. Eu falei, tu só gosta de café assim, né? O teu pano continua branco? Não. Tu já tentasse botar água sanitária nele, tudinho, para ver se ele embranquecia? Não, nunca tentei não, porque eu sei que não vai ficar. Eu fiz certo. O café, ele tintura. Se você dissesse, Renata, me mandaram botar pó de café em um shampoo transparente para eu lavar meu cabelo e ele ficar tingido, pelo menos só por hoje, eu dizia, beleza, vai valer. Mas também saiba que só vai ficar tingido naquele momento. Depois que você lavar, volta à coloração normal. Sim. Mas vai ficar tingido naquele momento de preto. Isso pode acontecer. Então, você dizer que usar pó de café no rosto com óleo de coco é a mesma coisa da década de 90 de quem acreditava que Coca-Cola bronzeava. Eu lembro muito disso. Lembro muito dessa história da Coca-Cola bronzear, Coca-Cola, entre outras, manteiga. Eu sempre brinco, eu disse que na década de 90 tinha, se mandasse a gente usar vaselina, a gente usava no corpo, vaselina não, parafina no corpo. Gente, a gente usava tanta coisa, eu não sei como que a gente sobreviveu. Bronzeada. E aquilo queimava, né? Aquilo causava lesões. O pessoal conversa comigo, tu é da década de 90, tu não tem mancha na pele. Aí o que é que acontecia comigo? Eu na década de 90, eu desfilava para algumas
lojas, marcas de Sim, roupa. sim. E aí, nessa época, a gente não podia ter marca de biquíni. Porque se a gente fosse desfilar com um top que não tivesse alça, não tinha Ia tanto ter as alcinhas do avanço, biquíni. não ia ter como apagar. Então, a gente sempre... Não tinha os filtros que temos hoje, né? Certo. A gente ou era bonita ou era feia. Sim. Não podia ter marca. Então, quando eu ia para a praia, normalmente eu ficava embaixo de guarda-sóis, na época com meio mundo de hipoglós no rosto, porque não tinha proteção solar. Isso, não existia. Não existia. O máximo que a gente tinha era o sandal fator 15, não era nem um fator 30. E eu tinha que estar ali me protegendo. Tá vendo como a gente já sofreu na década de 90, de 80, de 70, me né? protegendo para não pegar cor. E eu não podia Entendi. pegar cor de jeito nenhum. Entendi. Então eu ia para a praia, voltava branca para casa. E até hoje eu acho que eu adquiri. Foi bom, porque minha pele hoje é uma pele que não tem mancha. Uhum. E eu adquiri esse hábito para minha vida. Que é um hábito saudável, de certa forma, né? Porque tem que se proteger. Quando eu vou para a praia hoje, que hoje o pessoal tá com camisa UV, Isso e aquilo outro, estão mais preocupados em se proteger do que mostrar a marquinha do bronze, eu tô tranquila, porque eu já vivi daquilo ali, não é sacrifício para mim. Segura aí a mostrada e a mostrada. Esse é o momento do Amostrado Explica. Você está ouvindo aí o papo com a Renata Cecília e percebeu, né? Quando a gente é empregado, carteira assinada, CLT, a gente tem uma mentalidade. Quando a gente se torna empreendedor, a gente tem que ter outra cabeça, outra forma de lidar. E lidar com nova rotina, com novas atribuições, com novos horários e principalmente com tomar decisões muitas vezes difíceis. Então, você tem que pensar que a sua renda ela vai ser talvez um pouco mais limitada nesse começo de caminho de empreendimento, mas você tem que lembrar que quando a gente é funcionário de uma empresa, tem sempre alguém que está com as rédeas da situação por nós. Quando a gente se torna empreendedor, somos nós que tomamos essas rédeas e que temos que determinar o nosso passo, o nosso caminhar e o nosso ritmo. Vamos então voltar à conversa com a Renata Cecília Santos. Deixa eu perguntar aqui a você. A gente está falando sobre autoestima, autocuidado, né? Não é sobre beleza pela beleza. Como é que você enxerga o impacto dos serviços que você oferece na vida das tuas clientes? Aí eu falo clientes mulheres, clientes homens, porque os homens estão se cuidando, graças a Deus. Muito vaidosos. Tem alguma história marcante que te mostrou o poder do trabalho de Renata Cecília Santos? Tem como maquiagem. Conta. Maquiagem e design de sobrancelha. Eu estava no salão de uma grande amiga e chegou uma moça lá, estava muito triste porque ela ia se divorciar do marido dela. E ela ia assinar os papéis do divórcio. E eu olhei para ela, ela estava destruída, totalmente destruída. Na época ainda eu acho que eu estava me fazendo uma nova especialização em maquiagem, né? E eu olhei para ela assim, eu disse, eu posso te maquiar? Ela disse, posso. Eu posso fazer tua sobrancelha também? Ela fez, posso. Eu fiz, posso fazer tua limpeza de pele? Tudo. Ela, pode. E aí eu fiz, ela foi para escovar o cabelo, eu fiz a limpeza de pele dela, fiz a maquiagem, fiz a sobrancelha. Ela ia assinar o divórcio à tarde. E quando ela chegou para assinar o divórcio, o marido desistiu. Sério? Desistiu. Eu já vi uma história dessa em comercial de televisão. Pois essa história é real. Sério mesmo, já vi. É real. Isso aí foi uma campanha publicitária, não lembro de que produto. Olha só, não lembro. Eu lembro tanto da história que é exatamente sobre isso. Pronto. Ela chegou e ela, quando foi, ele disse para ela que ela tinha que estar daquele jeito todos os dias. E ela levou ele para mim, para me conhecer. Ela disse, ela foi que me arrumou e ele disse, eu quero que ela esteja assim todos os dias, porque ela não se cuidava. Ele, quando casou-se com ela... Então não foi falta de amor, foi desgaste, que a coisa foi embolando e a relação foi para os beleléu. E aí ele disse isso e eu fui e disse, bom, ela também vai precisar de você, porque é muito fácil você chegar e dizer assim... Ela precisa. Ela precisa se cuidar. Mas ela não fez o filho sozinha, não mora na casa sozinha. E ela precisa que você a ajude.
No final de 2 anos que eles voltaram a namorar, não foram logo morando junto, de novo, né? E no final de 2 anos resolveram se casar. Antes eles eram casados só no civil e resolveram se casar na igreja. Olha só, que história impactante. E eu e meu esposo somos padrinhos Muito justo. de casamento deles. Muito justo. Fomos os padrinhos que eles escolheram. Porque, como eu falei para ele, e eu acho que isso é muito comum hoje. Lá em casa não tem isso, não. Eu tenho... Gabriel é homem, Toba é homem, Samuel é homem e Ciro, que é meu esposo. Então eu digo a eles tudo, olha, eu não sou para ficar aqui trabalhando, não. Meu marido estende roupa, lava prato, todo mundo mora varra na a casa. casa. Meus filhos também fazem. Dou a autonomia dos meus filhos. O meu filho de 11 anos chegou para mim e fez: mãe, eu queria que a senhora me ensinasse a fritar um ovo, porque às vezes eu me acordo e não tem ninguém para fazer meu ovo para eu comer com pão. Eu olhei para ele e fiz: você já aprendeu a lavar a frigideira? Ele foi e disse: como assim? Eu fiz: para você aprender a fritar um ovo, que vai requerer que você mexa com fogo, você primeiro tem que aprender a lavar a frigideira. Você primeiro tem que aprender a limpar o banheiro. Você primeiro tem que aprender a arrumar sua cama. Curso completo, logo. Responsabilidades maiores vêm de acordo com a responsabilidade que você for assumindo. Isso, quando ele falou comigo, ele tinha 9 anos. Hoje ele tem 11. Hoje ele frita o ovo. E lava a frigideira. Lava a frigideira, a louça e tudo mais. Se eu tiver doente em casa, eu não preciso de me sacrificar ou sacrificar minha família porque meus filhos são pequenos, porque lá em casa só tem homem. Não. Se eu tiver doente, até o cachorro cuida de mim. Todos eles. Até o cachorro, ele entra no meu. O meu cachorro, ele sabe tanto do que pode e do que não pode fazer lá em casa, das regras, que um dia desse eu cheguei da rua e eu tinha esquecido uma touca. Essas toucas descartável. Branquinha. A minha era preta, mas enfim. Essas touquinhas descartáveis eu tirei e coloquei lá em cima do sofá e o cachorro foi lá rasgar a touca. E meu marido disse: Renato, o que é isso que ele tá na boca? Quando ele fez isso, eu olhei a touca no chão rasgada, eu fiz: eles sabem muito bem que não é nada de errado. Quando eu disse isso, o cachorro olhou para mim, olhou para a touca do chão e disse: epa, eu fiz coisa errada. Correu para debaixo da mesa. Já eu sabe. Peguei a touca e joguei fora. Então, assim, eu acho que, principalmente para nós, mulheres empreendedoras, se sobrecarregar. Muitas mulheres desistem do empreendedorismo. Por quê? Não tem um companheiro. Maridos, apoie sua esposa, viu? Porque vocês vão querer no final do ano, do final do mês, que ela ajude, né, com as contas. Então, elas não têm esse apoio. Elas têm que ser empreendedoras, dona de casa, dona de casa, cozinheira, professora, tudo. Psicóloga. Sim. Né, que a mais a gente escuta é reclamação. Então, ela tem que fazer tudo isso e sempre estar com um sorriso no rosto. Bem, né? Bem para suas clientes e tudo. Então, quando ela tem uma rede de apoio em casa, ela consegue. Maridos têm que ajudar a mulher, mas a mulher também tem que começar a impor isso. Porque se ela não impõe, o marido vai querer. Quem é que não vai querer sombra e água fresca? Eu quero. Se eu tiver sombra e água fresca, eu vou ficar lá, debaixo do pé de sombra, tomando uma aguinha de coco. Então, eu acho que existe essa limitação das mulheres. Porque eu trabalho em casa, elas não vê o trabalho como empreendedora, como trabalho. Elas vê como um hobby, como algo que não vai construir. Então, um passatempo. Uma terapia. É só para ter uma renda extra. E eu acho que não é por aí. Quando você é empreendedora, você tem que se impor. Eu estou trabalhando. Isso aqui é o meu trabalho. Isso aqui é o meu sustento. Isso é disso aqui que eu vou sobreviver. E aí eu defino salário para mim, salário para minha empresa, obrigações que minha empresa tem que ter, como pagamento de aluguel, reposição, tudo isso ela tem que fazer. Mas eu também tenho que tirar o meu salário, meu próprio salário, com direito a abono família e tudo mais. Sim. Mas ali é o meu salário e o meu investimento, o meu gasto pessoal tem que ser em cima daquilo que eu defini como salário para a minha vida. O restante é da minha empresa. A minha empresa ela precisa pagar internet, pagar aluguel, precisa manter-se de produto Estoque, de EPI, estoque, tudo isso eu tenho que fazer. Então, como eu disse, não acaba por aí. Muitas vezes eu vou dormir
meia-noite, 1h da manhã, porque eu vou olhar o que é que minha empresa está precisando de estoque para eu ter que repor ali o material que eu deixei de comprar. Então, está faltando lençol, está faltando touca, está faltando luva, e tudo isso são materiais que a gente gasta e que não são reutilizáveis. Então, eu tenho que ter gás estéreo, gás que não é estéreo, tudo isso eu tenho que ter o controle total. Então, tudo que eu uso, eu faço. Para vir para cá gravar um podcast, eu peguei Uber, gastei tanto de Uber para vir para cá. Você coloca tudo na planilha, tudo na planilha. Se eu tomar um picolé de R$1, eu vou botar. Gastei R$1 com um picolé. Interessante isso, nesse controle de gastos, né? Tem que ter o controle total, porque se você não faz isso, quando você chegar no final do mês, você não vai ver o que é que você está de fato fazendo. Uma coisa, quando eu comecei a empreender, eu casada com meu esposo, na Mary Kay. Eu já estava vendendo um monte de coisa. E aí eu precisava muito do cartão do meu marido, porque na Mary Kay tinha que ser no cartão. E eu cheguei para ele e disse, amor, eu quero fazer um pedido da Mary Kay. Então, eu disse a ele qual seria o valor. Aí ele disse, claro, faça. Mas não vá fazer um pedido muito alto não, viu? De quanto mais ou menos eu fiz, não. O meu cadastro é R$300. O cara, então faz. Aí eu falei bem baixinho. E o pedido vai ser 1.500, mas ele não viu. Mas eu falei. Eu já sabia que ele não ia ouvir. E aí, quando eu fiz o pedido, não foi 1.500, foi mais. Eu comprei R$5.000 em produtos. Mas você tinha público para vender já? Não. Comprei R$5.000 em produtos. Tive um desconto, paguei R$3.000. Eu iniciei na Mary Kay já sendo consultora estrela Safira. Entendi. Meu primeiro pedido, sem ter cliente para isso. E aí você tinha que correr atrás deles. Mas eu já tinha grupos de venda na internet. Então eu cheguei para o meu grupo de venda e disse, gente, para atender melhor vocês, eu agora estou também com Mary Kay. E gostaria já de agendar com vocês uma sessão de limpeza de pele. E aí as meninas fez, não quero limpeza de pele não, que eu já conheço os produtos, mas eu quero isso, isso e isso. Eu quero isso, isso e isso. Quando eu fiz o meu cadastro, automaticamente eu já fui fazendo isso. E as meninas já foi dizendo o que queria. Então, quando eu comprei os R$5.000, eu tinha aproximadamente 2.500 vendidos. Entendi. Metade. Já estava com a metade. Metade, exato. Já estava com 2.500. Só que de 2.500 que eu tinha vendido, eu precisava só de 3.000 para pagar o cartão. Mesmo eu tendo dividido em 3 vezes o cartão, eu dividi em 3 vezes. E detalhe, quando chegou a caixa da Mary Kay em casa, gigante, que foram várias caixas, meu marido olhou para mim e fez assim, tu estás vendendo o quê? Aí eu fiz, Mary Kay, ele já tinha me dado uns esporros porque chegou a fatura do cartão. Mary Kay, ele olhou para mim e fez assim, mel, lasquei. Mas e ele quebrou a cara, porque não foi isso que aconteceu. E isso que ele falou foi tão bom para mim, porque me deu um sebio tão grande nas canelas que eu tinha que vender. Então, como eu já tinha 2.500 vendido, eu vendi os R$2.500. E aí, fiquei só esperando os 500, porque eu peguei 3 vezes o cartão dele. Mas eu queria pagar de uma vez, uma lapada só. Para se livrar. E aí, eu peguei, quando ele chegou, eu fiz, amor, ele, o que foi? Eu, toma aí o dinheiro. Ele fez, o que é isso? Eu fiz a primeira parcela do cartão. Só que já tinha 2.000. Aí eu disse, a primeira parcela e a segunda do mês que vem, tu já tá pago. Que maravilha. Aí, quando foi da outra vez, eu vendi um kit de limpeza de pele completo, que deu R$500 ao todo, e eu vendi os outros 1.000 que estavam faltando. Abril, resolveu a questão da fatura. Eu disse, os 3 meses já estão pagos. Quando eu disse isso, ele olhou para mim, e para surpreendê-lo mais ainda, o que é que acontece? Meus filhos estudavam num colégio particular. Cheguei no colégio. Olhei para o diretor do colégio, conversei com ele. Toda vez meu marido fazia isso. A gente pagava matrícula. E para obter um desconto maior na escola, a gente pagava o ano todo. A escola dos meninos. E eram 2. E aí eu cheguei para o diretor financeiro do colégio e fiz, Sérgio, o que foi? Olha, eu queria falar contigo. Isso em outubro. Porque como é que vai ficar o desconto dos meninos? Eu gostaria de pagar 12 meses e depois 10 meses de escola. Isso em outubro. Eu já sabia que meus meninos iam continuar estudando lá. Ele foi, me deu o desconto tudinho, fazendo a matrícula. Eu tinha pagado a matrícula e paguei já as mensalidades dos 2 até o mês de junho, mas não disse nada ao meu marido.
E aí peguei a lista de material, conversei com algumas clientes minhas que tinham amigos em editoras que conseguiram alguns livros que eu não paguei e outros que eu tive que comprar. E aí meu marido foi comprando comigo, disse, agora como é que tu conseguisse a lista se a gente não fez a matrícula ainda? Eu fiz, tu não sabe que ele já sabe que a gente tá lá desde o início, porque eu queria que ele fosse lá no colégio, eu queria que o pessoal dissesse a ele. E aí foi quando ele foi na escola para saber como ia ficar mensalidade, matrícula dos meninos. E eu estava do lado do diretor financeiro. O diretor financeiro fez, seus filhos estão com a mensalidade paga até junho do ano que vem. Você quis mostrar ao seu marido que o seu negócio deu certo, que você é muito inteligente, comunicativa e resolvedora de problemas. De problemas. Então, quando ele olhou para minha cara, olhou para mim e fez assim, por que você não me disse nada? Eu olhei para ele... Eu não sou obrigada. Não foi isso. Não. Eu olhei para ele e fiz assim, porque eu me lasquei. Você quis revidar de uma forma muito inteligente, sem uma briga. Maneira, sem briga, sem nada. Porque eu me lasquei. E mostrando que você conseguiu prosperar no teu negócio como empreendedora. Que tendemos todos nós a achar que realmente é um meio, é uma forma instável. Um dia sim, talvez, outro não. E é disso que é feita a vida. Sim, nãos e talvez. Para a gente encerrar, Renata Cecília, que conselhos você dá para quem quer começar na área de estética? Porque a gente recebe aqui muita gente que é empreendedora do ramo de gastronomia, por exemplo, né? Aqui são os mais variados assuntos dentro desse grande guarda-chuva que é o empreendedorismo, mas dentro do segmento da estética. Da estética. O conselho que eu dou é principalmente se especializar. Não oferecer nenhum produto o qual você não tenha domínio nem conhecimento sobre ele. O caminho não é fácil, é árduo, mas você consegue, você chega lá. Mas se especialize aos poucos. Cuidado em curso livre. Curso livre te ensina a trabalhar, mas não te qualifica como esteticista. Para ser esteticista, você tem que ser técnica ou graduada em estética. Você pode trabalhar no ramo de embelezamento, cabeleireiro, design de sobrancelha. Essas são embelezadoras, são pessoas que trabalham com visagismo. Estética é com esteticista. Então, se especialize, procure fazer cursos e vá se especializando para você poder ter ótimos resultados. Correr atrás do dinheiro nem sempre é a solução. A gente precisa da grana para pagar, mas ela vem com consequências de resultados daquilo que a gente pesquisa e daquilo que a gente trabalha para ter. Eu não poderia terminar essa entrevista sem fazer a última pergunta de todas. Quando ela começou aqui a conversar, ela falou dos 15 anos dela, da forma como ela foi trabalhando para conseguir fazer bolo, aí ela foi aprender culinária. Você volta no episódio para o começo para escutar essa história. Como é que foi seus 15 anos, então? Maravilhoso! Teve tudo que você queria? Teve tudo que eu queria. Meu pai, ele pagou só os refrigerantes e o restante da filmagem, das fotografias, aliás. Sei. Das filmagens já estava paga. E que bom que ele participou de coração. Participou. Muito amor. No final, até chamou os amigos deles. Tá vendo? Para ir. Mas no início foi relutante, só que quando ele viu que já estava tudo pronto, ele meio que abraçou a ideia também. Já não tinha também o que reclamar, né? E até porque a mãe dele, que era minha avó, estava me apoiando. Ele não tinha o que fazer. Essa avó que é a sua inspiração. Que é a minha inspiração. Que beleza. Adorei conhecer você, Renata Cecília Santos. Ela tem um brilho nos olhos, que é importantíssimo para qualquer coisa nessa vida. E a gente termina aqui o nosso Recife Amostrado com ela, que é uma amostrada nata, desde muito cedo, trazendo aqui vários e vários conselhos. E a gente incentiva você a fazer a mesma coisa que a Renata fez. Se inscreve lá no Conecta Recife, entra lá, entra na nossa página do YouTube, entra na nossa página do Instagram, tá tudo lá, fotos, filmagens e as formas que você faz para se conectar com a gente. Esse é um podcast da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. A redação, produção é do Emerson Saboia, os trabalhos técnicos do Admilson Rufino e a gente volta no próximo episódio.